Bem-vindo ao nosso vídeo sobre o milagre do Êxodo, a travessia do Mar Vermelho. Hoje, vamos explorar um dos eventos mais icônicos e poderosos da Bíblia, que simboliza a liberdade e a intervenção divina. Nossa jornada começa com Moisés, que recebe uma chamada divina para liderar seu povo para a liberdade. Vamos mergulhar nesta história de fé, coragem e milagres. Há muitos séculos, em um cenário marcado pelas grandiosas pirâmides e templos do Antigo Egito, os israelitas enfrentavam uma dura realidade. Eles eram escravos nas terras do faraó, sujeitos a trabalhos árduos e cruéis. Sob um sol escaldante e temperaturas implacáveis, eles eram forçados a erguer monumentos, construir estruturas e trabalhar nas pedreiras, tudo em nome de uma civilização que consideravam seus opressores. As condições de escravidão eram desumanas. Os israelitas eram submetidos à supervisão rigorosa dos mestres de obras egípcios, que não hesitavam em impor castigos brutais por qualquer atraso ou fracasso. A cada dia, eles clamavam a Deus por alívio, por uma chance de escapar da opressão que pesava sobre seus ombros e que se estendia por gerações. Nessa terra de opressão, onde as esperanças pareciam desvanecer sob o jugo egípcio, os israelitas mantinham a crença em uma promessa feita a seus antepassados. Eles acreditavam que um dia Deus os libertaria e os levaria de volta à terra que lhes fora prometida, uma terra que fluía leite e mel. Mas, por enquanto, essa promessa parecia distante, uma luz fraca no fim de um túnel sombrio de sofrimento. E assim começa nossa história, com um povo escravizado, ansioso por liberdade, aguardando o dia em que Deus revelaria seu plano e escolheria um líder para conduzi-los para fora das sombras da escravidão. Moisés, o escolhido por Deus para liderar os israelitas à liberdade, tinha uma história singular. Criado como um príncipe egípcio, ele foi adotado pela filha do faraó quando era apenas um bebê. Cresceu nos corredores do palácio real, aprendendo a sabedoria e os costumes do Egito. No entanto, Moisés estava profundamente consciente de suas raízes israelitas e da opressão de seu próprio povo. Uma reviravolta inesperada ocorreu quando Moisés testemunhou um capataz egípcio maltratando um israelita. Cheio de ira, Moisés interveio, matando o capataz. Com medo das consequências, ele fugiu do Egito e se estabeleceu na terra de Midian, onde se tornou um humilde pastor. Foi durante seu período de pastoreio em Midian que Moisés teve um encontro divino notável. Ele viu uma sarça ardente que ardia, mas não se consumia. A voz de Deus falou com ele, revelando sua presença. Deus disse: "Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó." Moisés, sentindo o temor e a admiração diante da presença divina, ouviu Deus revelar sua intenção de libertar os israelitas do Egito. No entanto, Moisés hesitou e expressou suas dúvidas. Ele não se considerava eloquente o suficiente para enfrentar o faraó e liderar seu povo. Deus, por sua vez, reassegurou Moisés de sua presença constante e de que ele o capacitaria a cumprir a missão. E assim, após o encontro na sarça ardente, Moisés, relutante a princípio, aceitou a missão divina. Ele voltaria ao Egito como um mensageiro de Deus e como líder dos israelitas, confiante de que Deus estaria ao seu lado durante toda a jornada de libertação. Esse momento marcou o início de uma das narrativas mais emocionantes da Bíblia, a saga do Êxodo e da travessia do Mar Vermelho. A aceitação da missão por Moisés marcou o início de uma série de eventos extraordinários que sacudiriam o Egito e moldariam a narrativa do Êxodo. Moisés e seu irmão Arão dirigiram-se ao palácio do faraó para exigir a libertação dos israelitas, cumprindo o chamado de Deus. No entanto, o faraó, cujo coração estava endurecido, recusou-se a atender às demandas de Moisés e Arão. Deus então enviou uma sucessão de pragas devastadoras para demonstrar seu poder divino e convencer o faraó a liberar o povo. A primeira praga foi a das rãs. Enormes quantidades de rãs invadiram o Egito, inundando casas,
ruas e campos. Mas, surpreendentemente, o faraó não cedeu. Deus, em seguida, desencadeou uma praga de piolhos, tornando a vida dos egípcios miserável. As pragas seguintes incluíram enxames de moscas, pestes que afetaram o gado e outros animais, úlceras dolorosas, chuva de saraiva e trevas densas sobre a terra. Mesmo com o sofrimento crescente em seu reino, o faraó manteve sua dureza de coração e continuou a resistir à libertação dos israelitas. Cada praga, apesar de seu horror, não o convenceu a liberar o povo. Foi somente após a última praga, a morte de todos os primogênitos egípcios, que o faraó finalmente consentiu em permitir que os israelitas partissem. Essa tragédia profunda finalmente convenceu-o a ceder, e ele permitiu que Moisés e os israelitas fossem embora. Assim, as pragas do Egito foram não apenas eventos miraculosos, mas também uma demonstração do poder de Deus, projetada para libertar seu povo da opressão egípcia e cumprir a promessa feita a Abraão de dar à sua descendência uma terra própria. Com a decisão final do faraó de permitir a partida dos israelitas, Moisés e Arão se prepararam para conduzir o povo em direção à liberdade. Mas antes de sua jornada, Deus instruiu Moisés sobre a importância da Páscoa como um marco da libertação. O evento, conhecido como a Noite da Páscoa, tornou-se central na história do Êxodo. Os israelitas foram instruídos a escolher um cordeiro sem defeito e a sacrificá-lo. O sangue desse cordeiro deveria ser passado nas ombreiras e na verga superior das portas de suas casas como um sinal de obediência. Essa obediência ao mandamento de Deus garantiria que suas casas fossem poupadas quando o anjo da morte passasse sobre o Egito. Naquela noite, o anjo da morte visitou o Egito, ferindo os primogênitos de todas as casas, mas poupando aqueles cujas portas estavam marcadas com o sangue do cordeiro. Foi uma noite de terrível julgamento para o Egito, enquanto o faraó e seus súditos lamentavam a morte de seus filhos primogênitos. Mas, nas casas dos israelitas, a morte passou por cima, e a manhã seguinte marcou o início de sua jornada à liberdade. Os israelitas, vestidos com roupas de pressa, prepararam-se para a partida iminente. Eles cozinharam pães ázimos, pois não tinham tempo para fermentar o pão, e reuniram seus pertences. Essa noite da Páscoa é um evento fundamental e é comemorada até os dias de hoje como a Páscoa, uma celebração que lembra a libertação dos israelitas e a importância de obedecer às ordens de Deus. E assim, com a noite da Páscoa marcando o início de sua jornada, os israelitas se prepararam para deixar o Egito em direção à travessia do Mar Vermelho e à promessa de liberdade que os aguardava. A travessia do Mar Vermelho é um dos momentos mais impressionantes e dramáticos da história do Êxodo. Após a partida dos israelitas de Ramessés, sua jornada os levou à beira do Mar Vermelho, e quando olharam para trás, viram o exército do faraó se aproximando, determinado a trazê-los de volta à escravidão. Moisés, em sua liderança inspirada por Deus, estendeu sua vara sobre o mar, e algo inimaginável aconteceu. As águas do Mar Vermelho se abriram, revelando uma passagem seca no leito do mar, iluminada pelo luar. Os israelitas, com mistura de temor e esperança, começaram a atravessar o Mar Vermelho. À sua esquerda e à sua direita, as águas se erguiam como paredes imponentes, formando um corredor seguro no meio do oceano. Enquanto os israelitas atravessavam a passagem milagrosa, uma brisa suave soprava, levando o aroma do mar e do sal para longe. Atrás deles, o exército egípcio continuava sua perseguição, avançando na direção do caminho aberto. Mas, conforme o último dos israelitas alcançou a margem oposta, um momento crítico aconteceu. Deus, em sua sabedoria e poder, endureceu o coração do faraó, fazendo-o prosseguir na perseguição. E então, as águas do Mar Vermelho retornaram ao normal, com uma força indomável. O exército egípcio, que havia entrado na passagem no leito do mar, encontrou a destruição nas águas revigoradas. As ondas poderosas engoliram os soldados, os cavalos
e os carros de guerra egípcios, e o poder opressor que os havia mantido em escravidão foi submerso nas profundezas. Na margem oposta do Mar Vermelho, os israelitas, agora libertos, testemunharam o milagre que Deus realizara em seu favor. Com grande alegria e gratidão, eles celebraram sua libertação e a derrota de seu opressor, entoando cânticos de louvor. A travessia do Mar Vermelho é um testemunho de fé, intervenção divina e a vitória sobre circunstâncias aparentemente insuperáveis. Essa narrativa continua a ser um símbolo de esperança e libertação, inspirando gerações ao longo dos séculos. A travessia do Mar Vermelho foi um momento de triunfo e libertação para os israelitas, mas também representou a derrota total do exército egípcio que os perseguira até o leito do mar. À medida que os israelitas celebravam sua chegada segura à margem oposta do Mar Vermelho, uma cena terrível estava se desenrolando nas profundezas das águas. O exército egípcio, preso no leito do mar quando as águas retornaram, estava sendo engolido pela destruição iminente. O faraó, vendo o desastre que se abatia sobre seu exército, percebeu o erro de sua decisão. No entanto, não havia mais retorno. Seu exército estava preso entre as paredes de água do Mar Vermelho e as ondas furiosas os engoliram. A cena foi de caos e desespero. Homens e cavalos lutavam para escapar das águas, mas a força das ondas era implacável. Os gritos angustiados dos soldados ecoavam enquanto o exército egípcio encontrava sua ruína. Os israelitas, na margem oposta, testemunharam a destruição do exército que os oprimira por tanto tempo. Era um momento de justiça divina, quando a intervenção de Deus tornou evidente que a opressão havia chegado ao fim. A travessia do Mar Vermelho e o afundamento do exército egípcio marcaram o início de uma nova era para os israelitas, uma era de liberdade e promessa. Essa narrativa poderosa não apenas celebra a libertação do povo de Deus, mas também ensina uma lição profunda sobre a justiça divina e a derrota da opressão. E assim, o êxodo e a travessia do Mar Vermelho continuam a ecoar através dos séculos como um lembrete de que, mesmo diante das maiores adversidades, a fé e a intervenção divina podem abrir caminhos para a liberdade e a redenção. Após a travessia do Mar Vermelho e a destruição do exército egípcio, os israelitas estavam do outro lado, livres da opressão que haviam enfrentado por tantos anos. O que se seguiu foi um momento de intensa celebração e reconhecimento da providência divina. Na margem oposta do Mar Vermelho, os israelitas se reuniram e Moisés, o líder designado por Deus, os guiou em uma celebração de ação de graças. Eles expressaram sua alegria e gratidão pelo livramento e pela intervenção divina que os havia conduzido até aquele ponto. Moisés, inspirado pelo Espírito de Deus, liderou um cântico de louvor conhecido como o Cântico de Moisés. Este cântico, registrado no livro de Êxodo, celebra a grandeza de Deus e sua vitória sobre os opressores egípcios. Enquanto cantavam, a alegria e a fé dos israelitas eram palpáveis. Eles reconheciam que sua libertação era um ato miraculoso de Deus e seus corações se encheram de louvor. Além disso, nessa jornada espiritual, algo mais significativo ocorreu. A revelação divina esteve presente de maneira tangível. O Deus que tinha conduzido os israelitas à liberdade e os havia protegido no Mar Vermelho estava se revelando de maneira poderosa. A presença de Deus, simbolizada pela coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, guiava o povo. Era um sinal constante de que Deus estava com eles, orientando-os em seu caminho de liberdade. Assim, na margem do Mar Vermelho, os israelitas encontraram uma nova compreensão de sua fé e relacionamento com Deus. Eles celebraram sua grandeza e reconheceram que sua presença constante seria o farol em sua jornada em direção à Terra Prometida. A história do Êxodo e da travessia do Mar Vermelho é um lembrete poderoso de que, mesmo nos momentos de triunfo, a humildade e a gratidão pela intervenção divina devem ser cultivadas.
A celebração da libertação e a revelação de Deus marcaram o início de uma nova vida para os israelitas, que agora seguiam em direção ao cumprimento das promessas divinas. E assim, termina nossa jornada através do Êxodo e da travessia do Mar Vermelho, uma história de libertação, fé e milagres que ressoa através das eras. Esta história é uma lição atemporal de como a fé e a intervenção divina podem superar as adversidades mais insuperáveis. Não deixe de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Muito obrigado por assistir.